Olá, boa tarde, assinante da Jolivie, tudo bem com você? Mais uma vez, estamos começando o webinar do Remédio Natural e quem está aqui do meu lado é sempre ela, a nossa nutricionista, a doutora Denise Carreiro. Denise, muito boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde a todos. Vamos lá, né? Mais um webinar aqui. Isso aí. Então, relembrando, na sexta-feira você recebeu o e-mail com a edição de outubro do Remédio Natural, mas esse webinar de hoje é em relação à edição passada, né? Que a gente falou sobre os fungos, a gente falou sobre o H. pylori e falamos sobre a vitamina C. Recebemos, novamente, como sempre, você assinante do Remédio Natural, super participativo, recebemos muitos e-mails, recebemos algumas perguntas que fugiam do tema, então, se der tempo, eu farei essas perguntas para a doutora Denise, mas hoje a gente vai focar no tema da edição de setembro do Remédio Natural, que, relembrando, foi sobre fungos, vitamina C e o H. pylori. Denise, está pronta para começar? A gente pode começar com as perguntas? Vamos lá. Denise sempre gosta das perguntas, né, dos nossos assinantes. Eu sempre mostro para ela as perguntas, a seleção que eu faço das perguntas, porque, infelizmente, vocês sabem, a gente não consegue responder todo mundo, mas, geralmente, existem muitas perguntas repetidas, perguntas que são parecidas, e aí acaba que a sua dúvida, por mais que eu não fale o seu nome aqui, a sua dúvida, ela é tirada. Então, presta bastante atenção, que a Denise vai tentar responder quase todo mundo. E se você por um acaso não puder acompanhar até o final a aula, fica tranquilo, que ainda hoje, no fim da tarde, a gente vai te mandar um outro e-mail com um link para você acompanhar o webinar e ficar ouvindo aí na sua casa quantas vezes você quiser. Lembrando também que no nosso canal do YouTube você pode achar todos os vídeos de todos os webinars passados na área exclusiva do assinante também, tá bom? Agora eu vou parar aqui de conversinha e vamos começar com as perguntas. Vamos lá, Denise. A primeira pergunta é do nosso assinante João Carlos Souza. Ele aqui faz um elogio pra gente, eu vou falar também, que ele diz que é sempre maravilhoso ter nós duas, com explicações sempre bastante didáticas e objetivas relacionadas à saúde e aos cuidados. Ele gostaria de saber o que pode ser feito para manter a boa saúde do fígado no que é relacionado aos fungos de determinados alimentos. Por exemplo, ele diz que gosta de amendoim e de alguns tipos de castanha, mas que ele teve a informação de que no Brasil esses alimentos carregam grande quantidade de um fungo altamente prejudicial e cancerígeno. O que ele pode fazer para consumir esses produtos com segurança e o que pode ser feito para manter o fígado sempre saudável e desintoxicado. Além de tudo, ele manda um carinhoso abraço para a gente e para toda a equipe da Jolivie. João Carlos Souza, muito obrigada. Com você, Denise. Então, João Carlos, você colocou, inclusive, o nome da aflotoxina, né? A aflotoxina, ela não é um fungo. Tá? Ela é uma micotoxina, é um produto resultante do metabolismo do fungo, tá? E sim, é cancerígena e ela está presente principalmente, assim, uma das coisas mais comuns é no amendoim, tá? Claro que hoje a gente tem no mercado amendoins que recebem o selo de garantia, né? De não ter essa contaminação, e eu brinco, eu falo que a gente reza junto, né? Mas aí você já tem um pouco mais de segurança. E outra coisa é quando você pega as oleaginosas, as castanhas, que elas estão mais frescas, aquelas que você pega e você não vê aquele branquinho em volta, né? Aquele como se fosse uma camada esbranquiçada em volta. Isso, que muitas vezes o pessoal acha que é salgada ou alguma coisa assim, não, aquilo é fungo mesmo, né? E assim, o fungo gosta de coisa nutritiva, tá? Você nunca Ele vai não é ver... bobo. Não é nada bobo. bobo. Os fungos não são nada bobos. Você não vai ver uma margarina fungar. Não vai ter fungo em margarina, tá? Você vai ver que a maior parte dos alimentos que tem, que acabam, que você percebe, né? Que eles fungam, são alimentos altamente nutritivos, tá? Então, alguns cuidados que a gente tem que ter é observar, né? Se for fresco, muitas vezes você tira as castanhas ou as oleaginosas de uma maneira geral, direto da casca, menos chance de que elas tenham fungo, e normalmente quando tem é extremamente visível, então é fácil de identificar. Então são algumas seguranças. E também uma outra segurança, pensando nos fungos, não nas micotoxinas, tá? É quando vai para o fogo. Então vai numa preparação que vai para 200 graus no fogo. Então eu pus a castanha no meio de um bolo.
né? Pois a mesma coisa acontece com frutas secas, que é altamente comum, né, a prevalência de fungo nesses alimentos. Mas ela está no meio da receita de um bolo, de um pão, de uma torta, e isso vai para o forno, né, ou para o fogo. Com certeza, fungo não vai ter, tá? Ainda pode ter micotoxina, mas não vai ter fungo. E como que a gente se defende disso, né? Então, uma coisa que sempre... que a Dais teve algumas perguntas dentro desse contexto. O fungo é natural do organismo? Sim, o fungo é natural do organismo. Ele faz parte do nosso ecossistema. E é comum a gente ter fungo em todos os locais. A prevalência deles é intestino, como qualquer outro micro-organismo. Mais de 70% das bactérias presentes no organismo e também dos fungos estão no intestino. Mas isso não quer dizer que você não tenha na pele, na mucosa oral, vaginal, nasal. Então, só que num organismo saudável, as bactérias saudáveis estão em prevalência e mantém os fungos quietinhos lá, sem eles comprometerem a nossa saúde. Então, o grande problema é quando a gente perde essas bactérias saudáveis, por erros de comportamento alimentar, por consumo de muito aditivo químico, de açúcar, de carboidrato refinado, por alto consumo de proteínas que a gente não digere adequadamente. Então, isso facilita mais o desenvolvimento de bactérias gram-negativas, né, ou patogênicas e fungos, em detrimento das bactérias saudáveis, que quem mantém as bactérias saudáveis são legumes, verduras, frutas, cereais integrais. Então, se a gente mantém uma alimentação onde a base da alimentação é de alimentos protetores, por aí você já vai se defender não só do aumento de fungo, como dessa... Quando você fala em sobrecarregar o fígado, ou seja, quando entra mais coisa no organismo que não devia e ao mesmo tempo a gente tem falta de vitaminas, minerais e de compostos bioativos, é aí que eu sobrecarrego o fígado e não dou as substâncias que vão fazer esse fígado eliminar essas toxinas. Então, mais uma vez, volta para o que a gente fala da alimentação saudável, que é comer comida de verdade. Quanto mais você come comida de verdade, quanto mais você tem vitaminas, minerais e compostos bioativos dos alimentos mais protetores, mais você dá suporte para o teu fígado para que ele elimine as toxinas. Mesmo que você vai falar, a gente nunca vai estar livre. Nós estamos sempre em contato com toxinas ambientais, com toxinas alimentares, com toxinas da própria microbiota, mas isso sempre existiu e o nosso organismo ele é capaz de tolerar esses agressores, desde que eu dê essa defesa para ele, através dessa alimentação saudável, através da manutenção de uma microbiota saudável no intestino. Com isso, a gente tem capacidade de lidar com fatores externos que são prejudiciais, né? Senão, a gente vai ficar com medo de tudo, né? Vai ficar com medo até de comer, porque você fala, aonde a gente pode ter desenvolvimento de fungo? Aonde tem comida, né? Mas você pega uma fruta, ela tem um funguinho aqui, você vai tirar isso e comer o resto? Jamais. Se você já vê fungo numa fruta ou em qualquer alimento que você pegar, joga fora, né? É esse o cuidado que a gente tem que ter, tá? E aquilo que não é tão visível, a gente num organismo que é mais saudável, você consegue tolerar, tá bom? Bacana, Denise. O Leonardo Araújo, ele tem mais algumas perguntas sobre os fungos que eu acho que tem tudo a ver com a pergunta do João Carlos Souza e vai servir para complementar esse assunto, essa relação entre os fungos e os alimentos que a gente come, né? Então, basicamente, o que ele quer saber, o Leonardo Araújo? Qual o mal que os fungos fazem à nossa saúde? Como saber que um alimento está contaminado? E quais os mais vulneráveis e como evitar a contaminação. Acho que aí vai no cuidado também da preparação e do armazenamento do alimento, né, doutora? Na verdade, o fungo, você não vai evitar o fungo, por exemplo, eu vou pôr na geladeira para evitar fungo. Você não vai evitar desenvolvimento de fungo em geladeira. A única situação que se evita o desenvolvimento de fungo é freezer. Então, é uma coisa que eu sempre coloco, pessoal, não vai fazer o arroz na segunda para comer terça, quarta, quinta e sexta. Então, se você faz uma comida pronta para você ingerir hoje, você vai comer ela no máximo hoje e amanhã. Se ela for para ser consumida por mais tempo, o que não vai ser consumido no máximo nesses 2 dias é freezer,
tá? Normalmente frutas, de uma maneira geral, principalmente as frutas, né, que é um belo alvo de fungo, né? Fungo adora fruta. Então, você pode, por exemplo, ela dura mais tempo numa geladeira? Sim, mas não vai se livrar do fungo. Então, por muito tempo, é comum de desenvolver também. Mas fora da geladeira e no calor, é mais comum ainda que desenvolva fungo. Mas isso é uma coisa que sempre fez parte da natureza, tá? Então, a gente não vai evitar, pelo contrário, evitar de comer fruta por causa disso, jamais. Eu só tenho que ter esse cuidado. Se a fruta tá com fungo, eu jogo fora. Só isso. E, claro, quando está muito calor, você vai conservar melhor essas frutas e vai evitar mais o desenvolvimento de fungo quando põe na geladeira, tá? Ela dura mais tempo, só não pode ficar longos períodos. Então, tem que se tomar cuidado, sim, com esses alimentos, principalmente alimentos que são alimentos de fungo. O açúcar é campeoníssimo, né? Então, se a pessoa tem uma tendência a ter fungos de repetição, que vai se traduzir por alguns sintomas, né? Que acho que a gente falou bastante na aula sobre isso, dos sintomas mais evidentes, né? Que existem em relação ao fungo. E um pouco que você falou quais os riscos, eu acho que a gente detalhou um pouquinho esses riscos mais na aula, porque é bem complexo, né? Mas o risco, vou falar, generalizar para você. O maior risco que tem de aumento de fungo no intestino é porque quando o fungo cresce, quando ele se desenvolve no intestino, ele produz substâncias tanto para digerir os alimentos, para ele se alimentar do resultado dessa digestão dos alimentos, como ele também produz substâncias para defender ele do meio, para que ele consiga se desenvolver no meio sem ser combatido. Só que essas substâncias produzidas pelo fungo, de alguma maneira, elas acabam interferindo em algum processo do nosso organismo. Ou vai interferir no nosso sistema imunológico, ou vai inibir a formação e absorção de nutrientes que são necessários, por exemplo, como a biotina, que é necessário para o cabelo, para a pele, para a ação da insulina, e isso implica em vários sintomas no organismo. Ou vão produzir substâncias hipoglicemiantes, que vão gerar uma série de sintomas no organismo, inclusive mental, emocional. No processo de alteração imunológica, pode predispor uma pessoa a desenvolver doença autoimune. Então, sem dúvida nenhuma, a manutenção da microbiota saudável no organismo, que determina mais de 70% das nossas defesas e evita o desenvolvimento de um fungo no intestino, eu acho que é o fator mais importante que tem para a gente ter essa segurança, né? De que o fungo esteja lá, quietinho, sem arrumar encrenca para a vida da gente, né? Ok? Certo, e você está chegando agora, a gente está aqui com a doutora Denise Carreiro, a nossa nutricionista aqui no Jolivie, e a gente está falando sobre 3 assuntos em especial, a bactéria H. pylori, a vitamina C e os fungos, certo? A próxima pergunta vai ser da Maria Aparecida Ferreira de Melo, ela gostaria de saber quais são os melhores alimentos para combater a candidíase de repetição. Tem cura definitiva, doutora? Tem cura definitiva, desde que você mude as causas, tá? Uma candidíase vaginal, a base dela é no intestino. Normalmente o pessoal acha que é de fora para dentro, e ela é de dentro para fora. Quer dizer, a hora que você aumenta o desenvolvimento de fungos no intestino, normalmente é porque perdeu as bactérias saudáveis. E as bactérias saudáveis são as que mantêm a integridade da parede intestinal. Então, se aumenta fungos e más bactérias, perde essa integridade da parede intestinal. E aquele fungo que estava lá quietinho no intestino pode translocar para a parte urogenital e causar processo tanto de candidíase vaginal na mulher, como vermelhidão e escamação na região da virilha no homem, né? Mas a base está sendo no intestino. E aí, muitas vezes, isso é tratado de uma maneira muito mais local do que recuperar essa adequação da microbiota no intestino.
Então, quando você recompõe as bactérias saudáveis e evita o crescimento desses fungos no intestino, as bactérias saudáveis já vão manter a integridade da parede intestinal, não deixar esses fungos se proliferarem mais do que o normal, e as bactérias saudáveis ainda modulam o sistema imunológico, que vai ajudar no combate ao excesso de fungos. Pensa sempre nisso, ao excesso. O problema de fungo é quando ele está desequilibrado, tá? Então, é aí que vai causar problema. Então, claro, você fala os melhores alimentos, a gente volta para aquilo que o pessoal não aguenta mais me ouvir falar, né? Mas que é sempre bom dar uma repetida, né? 5 a 6 frutas ao dia. Um cuidado é com o grupo da laranja, tá? Laranja, limão, mexerica, pocã, laranja, lima é um grupo que é muito fácil de aumentar fungo. O fungo adora esse grupo da laranja. Então, quem tem esses sintomas de desequilíbrio de fungos na microbiota, é bacana evitar os cítricos. Evitar os cítricos até estar mais estabilizado, assim como evitar leite, evitar glúten, evitar soja e principalmente evitar açúcar, né? Qualquer tipo de açúcar, tá? Se você falar, um açúcar de coco ou um mel orgânico ou uma frutose 100% natural, esses até dá para usar. Mas nada de açúcar, nem orgânico, nem demerara, nem mascavo, que o açúcar mascavo, aliás, é uma pergunta temos. Vamos chegar nessa pergunta tem já. fungo, sim. A gente teve estudos da Proteste aqui no Brasil que fizeram avaliação de vários tipos de açúcar mascavo e praticamente todos eles continham fungo. Então, evitar todos esses tipos de açúcar e comer comida de verdade. Evitar coisa que tem aditivo químico. Os aditivos químicos nos alimentos ultraprocessados destroem microbiota saudável. Aí é um campo fértil para o fungo poder se proliferar. Então é a história: legume, verdura, fruta, cereais integrais, comida de verdade. É lá o arroz, o feijão, a carninha, o legume, a verdura, a fruta. Comer comida, se hidratar muito bem. São processos onde, na verdade, a gente não precisaria nem falar. Isso é uma coisa que no tempo da vovó ninguém pensava para comer, era simples assim, né? Comer comida. Aí tem mais chance de ter menos problemas com fungo, tá? E a vovó ainda falava, né, que comer muito doce dava dor de barriga. Pois então é. Tem total conexão essa frase, não tem? Certeza. Sem dúvida nenhuma, tá? Certo, vamos mudar de assunto então, vamos parar de falar um pouco sobre os fungos, vamos falar então do H. pylori, que é a pergunta do Paulo Ferreira. Ele fala assim: para eliminar o H. pylori, quanto mais ácido o pH do estômago, melhor? O ideal é estar compreendido entre 1,5 e 2? Tá. O que acontece é o seguinte, né? É como a gente fala dos fungos, né? Faz parte do organismo. É assim o H. pylori. O H. pylori faz parte do organismo. Só que o habitat dele é o piloro, que fica entre o estômago e o intestino. Por isso que ele é chamado de H. pylori, tá? E o H. pylori, quando tá lá no piloro, na quantidade certa, tudo bonitinho, é outra coisa que não só não faz mal, como já tem estudos mostrando que ele pode contribuir para algumas funções do organismo, tá? O grande problema é que quando no estômago nós temos naturalmente esse pH ácido em torno de 2, é um pH natural do estômago, por isso que existe naturalmente o ácido clorídrico, tá? Para manter esse pH. E no estômago nós temos, assim como em todo nosso trato digestivo, bactérias saudáveis. E as bactérias saudáveis do estômago são principalmente, não é só, mas principalmente os lactobacilos, tá? Então o que acontece? Tem bactérias saudáveis, tem pH adequado? Quem vai viver nesse meio são as bactérias que são adaptadas a esse meio. Não é o caso do H. pylori. Então, quando que o H. pylori pode se translocar para o estômago? Como eu não tenho esse pH adequado, quando alcaliniza esse meio, principalmente por algum motivo, ou deficiências nutricionais, ou naturalmente a pessoa pode ter uma dificuldade de produzir um ácido clorídrico e ainda perde as bactérias saudáveis. Ou tomou antibiótico, ou tomou inibidores de bomba de prótons, ou tomou cortisona, ou tomou algum medicamento
que acaba com as bactérias saudáveis e leva muito tempo para recuperar essas bactérias nativas saudáveis. Então, em qualquer um desses fatores, o H. pylori pode se translocar. E quando ele se transloca para o estômago, ele vai aderir à mucosa, produzir urease, que vai alcalinizar o meio para ele ficar lá quietinho e bonitinho. Então, enquanto eu não recupero esse meio, que é manter um pH ácido adequado e manter uma microbiota saudável no estômago, eu não consigo evitar que efetivamente eu elimine esse H. pylori. Eu posso até tomar um remédio inicialmente, um antibiótico que vai matar, posso tomar um omeprazol, que naquele momento, como tem um colega que ele brinca, ele fala que o inibidor de bomba de prótons atordou a bactéria, o antibiótico vem e mata, né? Aí você fala, legal, você matou, mas ele faz parte do organismo. Então, se eu não recupero as bactérias saudáveis... Alguma falta vai fazer, né? E naquele momento, aquele que você mata no estômago, ele até não vai fazer falta. Mas você não vai conseguir eliminar ele porque ele faz parte do piloro. Então, se você não resgata o meio, não mantém um pH adequado e não mantém uma bactéria saudável, você mata naquele momento e como a pessoa já tem uma tendência a ter, depois de um período pode voltar. Tá? É comum voltar, não é regra, mas é comum voltar. Então fica muitas vezes aquele negócio, mata e volta, tá? Então tem que trabalhar o processo para resgatar o meio, tá? E para não acontecer do H. pylori voltar, mudança de comportamento alimentar, né? Sempre, né? Porque aí entra aquela história, muitas vezes come muito depressa, a comida desce... sem ser mastigada, estômago não tem dente. Com ajuda de líquidos. Aí junto o líquido, aí aquele pouco pH ácido que ela podia estar produzindo, o líquido vai e dilui, né? E aí pronto, aí é que não consegue mesmo fazer o processo da digestão adequada e uma coisa leva a outra, porque o pH ácido adequado, ele evita o crescimento de fungos e más bactérias. Então ele faz um controle desse desenvolvimento. Né? Ele blinda, né? A hora que ele evita, ele tá lá para fazer esse controle, para não deixar fungos e más bactérias se proliferarem e para ionizar a vitamina mineral para poder absorver. E a próxima vitamina mineral que você absorver vai produzir o próximo ácido clorídrico e manter a mucosa íntegra para proteger de tudo isso. Então é um processo que é um círculo. Se você bloqueia aqui, você já começa a prejudicar o resto e aí vira um círculo vicioso de encrenca, né? Mas se você já mantém um pH adequado, bactérias adequadas, digestão adequada, absorção adequada, é um círculo virtuoso, porque aí você vai ter os nutrientes que vai fazer o próximo ácido clorídrico, a próxima enzima digestiva, a proteção da mucosa. Então aí o organismo tende a funcionar melhor quando você deixa que a fisiologia natural dele aconteça. É a gente que interfere nisso, né? Normalmente aí é que acaba arrumando encrenca. Certo, a pergunta do Kiyoshi Memura tem mais ou menos relação com essa parte da volta do H. pylori, né? Ele pergunta assim, quem já se tratou de H. pylori que provocou uma úlcera no estômago e foi bem sucedido no tratamento, pode voltar a ter o mesmo problema novamente? Se não mudar a causa, sim. Tem que se preocupar em recuperar a microbiota, tem que se preocupar em ver se você não tem sintoma de que o ácido clorídrico não está adequado no estômago, porque o ácido clorídrico adequado, a comida chega, quebra e vai embora. Se falta ácido clorídrico, ela pode parar e fermentar. Então a pessoa come e acaba de comer, parece, tem pessoas que falam assim para mim, parece que eu fiquei grávida. Porque aí sim, incha, estufa. Fica se sentindo a grávida de Taubaté. Almoçou, não consegue jantar porque a comida ainda está parada. Então, isso é uma digestão no estômago, não é no intestino que está encrencado inicialmente. Mas alguma coisa assim, comeu e começa a ter erutação, arroto, né? Ou fica sentindo que a comida volta, sentindo gosto ruim na boca. Conversando com a comida a tarde toda, né? Boa para a memória. Né? Então, o que acontece? Quando começa a ter esses sintomas, isso é um alerta. É para mostrar que o teu organismo não está produzindo o ácido clorídrico adequado. Então, tem algumas coisas que podem ajudar nisso? Sim, o alecrim pode ajudar, tanto na forma de chá como de tintura vegetal. Se normalmente a pessoa tem ou teve algum processo de irritabilidade no estômago, no esôfago, é muito importante. Uma das coisas que mais cicatriza tudo isso, couve batida.
Pegar couve orgânica, com talho e tudo, né? Pega, faz, eu até ensino o pessoal, ensinei, né, na coisa também. Eu acho que, se eu não me engano, Remédio Natural, edição de novembro ou dezembro de 2016, tem a receita do suco de couve com a Juliana Carreiro, que é a couve com abacaxi, que inclusive aqui na Jolivie a gente toma, todo mundo, todos os dias, o suco de couve com abacaxi, e tem bastante gente dizendo que melhoraram os problemas estomacais. Uma das únicas coisas que de cicatriza. fato, isso é real, gente. Experimenta o suco de couve todos os dias que vocês vão ver a diferença que faz no organismo. Eu falo porque eu tomo, eu sinto, eu não tinha nenhum problema, mas eu me sinto melhor. E quem tem temos problema... o testemunho do pessoal aqui, até a gente precisa gravar um vídeo qualquer dia desses com o pessoal aqui da Jolivie dando esse retorno para vocês, porque aqui a gente dá as recomendações, mas a gente também faz, né? A gente também quer ter mais qualidade de vida, mais saúde. Eu a gente sou uma que implementa tem na nossa estômago vida. sensível pra caramba. Então a couve para mim é sagrada, porque não é que toma todo dia, mas está sempre presente. E quando tem alguma coisa que não tá legal, aí não tenha dúvida que ela vai estar presente, porque é de tirar com a mão. Só que aí pode ser o abacaxi, maravilhoso, mas pode ser qualquer outra fruta, menos o grupo da laranja. Porque o grupo da laranja é causador de distúrbio gastroesofágico. E o pessoal adora fazer assim, couve com laranja, couve com limão. Eu uso limão todo dia. Na hora que eu uso, ele melhora. Isso, e causa o próximo problema. Então, assim, não adianta esse tipo de coisa. Grupo da laranja é causador de distúrbio gastroesofágico. Então, quando tem qualquer processo gastroesofágico, cuidado com esse grupo. E vai trabalhar com os outros alimentos. A couve é cicatrizante, né? Então ela vai dar um suporte enorme. O alecrim aumenta a produção do suco digestivo. Para quem não tem refluxo, a hortelã também melhora a produção do suco digestivo. Mas ela relaxa a cardia, então ela pode favorecer refluxo. Eu não lembro qual assinante nosso que foi, que parece que ele não se adaptou, ele ou ela não se adaptou ao alecrim. Isso, por isso pode usar? A hortelã pode ser? Pode, hortelã pode ser, a guaçatonga também. É uma ervinha fácil de achar, acha na forma de chá, acha na forma de tintura vegetal. Refeição, Denise? Tomar e comer. Tomar e comer. Exatamente. Mesmo a couve, precisa estar em jejum? Não, o que acontece é que quando a pessoa ela tem como sintoma azia, queimação, refluxo, dores do estômago, então quando ela já toma a couve batida em jejum, ela já faz uma proteção para o estômago que ajuda ela a trabalhar com isso para o resto do dia, tá? Então nessa situação vale a pena. Tá. Continuando aqui com o Kiyoshi, ele fez uma pergunta sobre o excesso de vitamina C. Ele disse que por recomendação médica, não sei se é ele, alguém que ele conhece, tem tomado 5 gramas por dia. Ele quer saber se pode ter algum efeito colateral. Sim, pode. Principalmente se essa vitamina C for na forma de ácido ascórbico, tá? Então, a vitamina C acima de 600 miligramas, ela já pode eliminar cobre, ela já pode eliminar magnésio, cálcio, ela pode facilitar cálculo, ela dá problema no estômago, sim, porque é ácido ascórbico, em uso frequente ela deve ser evitada. Quando a vitamina C pode ou deve ser tomada em maior quantidade, deve ser associada uma vitamina C revestida com ascorbato, que é tamponada. E aí isso não causa nem problema para o estômago, e a tamponada, que é na forma de ascorbato, não causa cálculo, tá? Então tem que tomar cuidado, sim. Uma coisa que eu sempre falei aqui, nutriente não é remédio, tá? Nutriente age pela presença, não é pelo excesso. Então não é ter muito que vai fazer funcionar, e a insuficiência pode brecar a função. Então eu preciso dele em equilíbrio. E tem que tomar cuidado que todo nutriente deve ser utilizado em conjunto. Nenhum nutriente vai agir sozinho. Então toda vez que você toma um nutriente em dosagem alta isoladamente, vai incorrer em algum outro problema no organismo. Não tem como não causar, tá? Tá, e emendando aí o assunto da vitamina C, a gente tem a Leopoldina Prestes Lacou, eu acho que eu não sei falar o sobrenome dela, como é na realidade. Desculpe, Leopoldina, mas a gente vai fazer a sua pergunta. Ela quer saber quais as frutas devemos consumir para não ter que tomar a vitamina C em comprimido ou efervescente. Como que na nossa vida real a gente consome, então, a vitamina C para não ter que fazer essa suplementação?
Olha, o que acontece hoje em dia é que como a gente vive muito distante do campo, como as frutas vão passar primeiro para um lugar, depois para o outro, depois para chegar na casa da gente. Então, é comum hoje as frutas, como elas se oxidam muito fácil, é muito comum elas já chegarem na casa da gente com menor quantidade de vitamina C. Ainda assim, quando você está comendo de 5 a 6 frutas ao dia, salada verde no almoço e na janta, legumes, a vitamina C ela está presente nas frutas, nas saladas, nos legumes, e aí, ao contrário do que se pensa, né? Ela tem muitas vezes em muito maior quantidade em várias outras frutas do que no grupo da laranja. Então, ela está presente em alta quantidade na goiaba, no morango, no mamão, no caju, no maracujá, enfim, em melão, e também no brócolis, no alface. Isso que eu ia perguntar, se só em frutas ou em outros alimentos também. Em legumes e verduras também. Então, o fato de consumir bastante legumes, verduras, frutas, de uma maneira geral, já te dá uma quantidade boa de vitamina C. O grande problema hoje em dia da vitamina C é que ela está sendo altamente exigida, porque ela é o maior antioxidante biológico que tem e nós estamos em contato com várias, não só com o estresse, né? Porque o estresse por si só já detona a vitamina C, porque o estresse aumenta a oxidação e o estresse aumenta a formação de hormônios do estresse. A vitamina C é necessária para formar hormônios do estresse e é o maior antioxidante biológico que tem. Então, hoje em dia, como as pessoas andam muito estressadas, inflamadas, Por que será, né, que a vitamina C tem sido tão exigida? Pois é. Fico aqui me perguntando. Você já viu quando uma pessoa fala assim, menina, quando eu fico nervosa, começa a aparecer mancha roxa, né? Porque a vitamina C é necessária para evitar fragilidade capilar. Então, quando a pessoa fica muito estressada, ela usa muito a vitamina C para formar os hormônios do estresse e perde essa vitamina C. Então, aumenta a fragilidade capilar e pode dar mancha roxa para quem tem predisposição, né? E aí, por isso que hoje em dia acaba muitas vezes, principalmente em determinadas situações de maior exigência, de momentos de maior estresse, seja físico, mental, emocional, muitas vezes a necessidade de uma suplementação de vitamina C em quantidade adequada, na forma adequada, ela acaba fazendo a diferença para um organismo. Principalmente pessoas que têm perfil alérgico, né? Que tem muita tendência a ter itisites, né? Como a gente brinca, muitos processos alérgicos. Então a vitamina C, nessas situações, ela pode funcionar como, por exemplo, no caso do meu filho, que tinha alergia anti-alérgico. Então, para mim conseguir tirar ele de quadro alérgico, eu fazia uma composição com vitamina C, tamponada, com quercetina, com glutationa, e a hora que ele entrava em quadro alérgico, eu colocava embaixo da língua dele. Eu chegava a tirar ele de quadro de alergia em 15 minutos, coisa que remédio não faz. Então, tem situações onde, sim, a suplementação vai ser importante, mas de uma maneira geral, com a pessoa equilibrada, mantendo uma alimentação saudável, sem comer muita porcaria, dentro de um processo, né, de equilíbrio, ela consegue, com essa variedade de legumes, verduras e frutas, manter uma dosagem de vitamina C adequada. A gente costuma falar, tá estressado, vai pescar, essas coisas assim. Então, tá estressado, vai comer uma fruta rica em vitamina C? Também. Também vai ajudar, né? Sem dúvida nenhuma. Tudo ajuda, né? Então, relaxar, meditar, dormir. Praticar exercício físico. Exatamente, exercício físico. Mas eu tenho que ter base para que tudo isso aconteça. E aí entra a alimentação. Ai, né? Que bacana. Ainda nesse assunto da vitamina C, doutora, a gente tem a pergunta do Maitan Vinícius. Ele diz que malha diariamente, tem 29 anos e que recentemente notou algumas varizes nos tornozelos e nas coxas, próximo ao joelho. Ele gostaria de saber se isso significa ausência da vitamina C no organismo. Não. Normalmente isso significa algum problema de circulação. Tem que pesquisar um pouquinho para ver como é que está a hidratação, se tem algum fator associado que está prejudicando a circulação. A vitamina C, ela evita a fragilidade capilar, assim como a vitamina K. São dois nutrientes importantes, né,
para fortificar esses vasos, né? Para evitar essa fragilidade. Então, talvez, nesse sentido, a vitamina C também pode estar contribuindo, a carência de uma vitamina C pode contribuir para isso. Mas eu acho que sempre, quando acontece esse tipo de sintoma, tem que pesquisar, de preferência, né? Fazer uma avaliação com algum médico, né? Com especialidade nessa parte de circulação e fazer um pouquinho uma investigação de tudo, tá? Inclusive de uma vitamina C. A vitamina C pode até ser avaliada no sangue. Nunca é assim a principal base para a gente identificar não é o sangue, é mais os sintomas, mas o sangue ajuda. Fazer a avaliação no sangue também ajuda para ver se está com muita deficiência, tá bom? Certo, e você está chegando agora aqui no nosso webinar do Remédio Natural, a gente está entrando aqui, começando a reta final, eu estou aqui com a nossa nutricionista, a doutora Denise Carreiro, a gente está debatendo e ela está respondendo as perguntas de você, assinante, sobre a edição passada, sobre H. pylori, vitamina C, fungos, certo? Então, como você sabe, todo mês, no fim do mês, a gente realiza essa aula online e você pode mandar sua pergunta para o contato @joelivi.com.br e na maioria das vezes a gente consegue responder um grande número de perguntas durante essa 1 hora que a gente fica junto. Então, manda sua pergunta da próxima vez, não fica tímido não. Quem não ficou nada tímida para contar a sua história foi a Rosane Glazenap. Eu vou ler aqui a história dela, tá? Ela diz que há muito tempo ela tem erutações e distensão abdominal. E como ela é do tipo sanguíneo A positivo, ela deduziu, depois de assistir às suas aulas, que ela poderia estar sofrendo de acloridria. Ela usou por algum tempo o ácido clorídrico e o chá de alecrim, mas ela não percebeu melhoras. Então ela consultou um gastro que solicitou uma endoscopia, que mostrou uma gastrite hemorrágica leve no antro gástrico. E também pesquisou H. pylori e deu negativo. O gastro atribuiu todo esse problema ao excesso de ácido clorídrico, já que ela não tinha nenhum outro fator agressor em excesso, como cafeína, álcool, nicotina, e aí ele foi lá e receitou um Prazol. Como ela falou assim, agora eu vou pôr as palavras dela. Como eu já li todo o relatório sobre os problemas estomacais, não gostaria de cronificar o problema e, portanto, não pretendo tomar o remédio. A minha nutri... antes ela contou, eu esqueci de dizer que ela não é daqui de São Paulo e ela procurou uma nutricionista que segue a linha da doutora Denise. Ela chama nutricionista que, inclusive, tinha sido orientada por você em algum trabalho, alguma coisa assim. E a nutricionista dela receitou a glutamina e pancreatina e ela está há 1 semana usando. A pergunta dela, então: como saber se tenho hipo ou acloridria ou hiper? Existe algum exame que comprove isso? Se não, a única alternativa é fazendo teste terapêutico, isto é, experimentar a droga e ver se melhora? E no meu caso, posso tomar água com limão em jejum pela manhã? Gostaria também que comentasse sobre o tratamento dado para a cloridria. Tá. Olha, no caso dela, o mais provável é sim falta de formação de ácido clorídrico. É que normalmente não é tão indicado tomar o ácido clorídrico, tá? Então, muitas vezes, não sei como você tomou, quem indicou, mas talvez essa ingestão do ácido clorídrico pode não ser interessante, tá? E talvez isso pode ter contribuído um pouquinho aí para esses sintomas. O fato de tomar um medicamento por um curto período de tempo para controlar um sintoma naquele momento nunca foi o problema. A gente sempre questiona o uso dos inibidores de bomba de prótons como um uso crônico, como um uso prolongado. É aí que normalmente ele começa a causar problemas, tá? Então, só que tem que avaliar um pouquinho o processo. Eu sempre coloquei que o maior tratamento que existe para esse tipo de coisa é tomar couve batida. A couve batida com fruta, e já falamos aqui que não o limão e não os cítricos, né? Então, a couve batida com fruta, ela sempre foi o principal fator que cicatriza até gastrite hemorrágica. Na verdade, a couve cicatriza até úlcera, tá? Então, e mais uma vez, o problema não é tomar por um período curto um medicamento. É tomar isso e não fazer nada para mudar o processo. Então, tomar a couve sempre batida, para poder tratar isso é fundamental. De preferência, em vez de tomar um chá de alecrim,
conversar com a sua nutri e pedir uma tintura vegetal de alecrim, que tem uma ação mais concentrada, 20 gotas diluído em água antes do almoço e antes da janta, conversar com ela dentro desse processo e, mais do que nunca, corrigir a alimentação. Acredito que se você tá com uma nutri, né, aluninha inclusive, né, provavelmente ela vai deve ter corrigido o teu hábito alimentar. Porque é o hábito alimentar associado a essa não formação adequada do ácido clorídrico é que vai gerar o problema. Tá? Normalmente eu tenho que ter o processo somatório para gerar o problema. Então tem que corrigir o hábito alimentar, não pode passar muito tempo sem comer, não pode tomar líquido nem durante a refeição, nem na primeira hora depois, deve tomar logo antes. E essa história do alecrim também é logo antes, é tomar e comer, não é tomar meia hora depois e comer, é tomar e comer. Né? E sempre a couve em jejum de manhã. E se for o caso, analisando a sua individualidade, ainda tem outras coisas que podem ser associadas, como uma guaçatonga, como em determinadas situações uma tintura de espinheira santa. Então tem coisas que podem ser associadas para tratar. Agora, como saber? Na maior parte das vezes, quando existe um processo que existe estufamento, erutação, a comida para, aquele processo todo, vamos pensar assim, em 99% dos casos é falta da produção do ácido clorídrico, mas que não vai ser resolvida tomando o ácido clorídrico. A gente tem que equilibrar o organismo, muitas vezes avaliar se está com carência dos nutrientes como zinco, como complexo B, que sem eles não forma ácido clorídrico, então nem ser dando alecrim resolve. Então o que eu preciso é ter um conjunto de fatores que vão desencadear o problema. Então também é um conjunto de ações para fazer reverter esse problema. Não é um processo isolado. Isso é uma das coisas que a gente sempre tenta deixar muito claro aqui. Tem que ter a avaliação clínica, quando necessário tomar o remédio, tem que ter uma avaliação nutricional para poder mudar o hábito, corrigir todos esses processos em associação. Aí eu tenho certeza que você resolve isso rapidinho, né? Certo, adorei a resposta. Olha, agora a gente vai responder um assinante nosso muito ativo. Ele mandou várias perguntas, aliás, e eu tive que escolher apenas uma, tá bom, Cássio Moser? É a sua vez agora. Ele disse assim: o H. pylori e a vitamina C, a senhora já foi bem clara, mas esses fungos que provavelmente vivem junto com a microbiota, ou talvez em outros lugares do corpo, como fazemos para evitá-los? Eu tomo kefir. Será que estou protegido contra eles? Acho que ele ficou um pouco assustado. Cássio, muito obrigada pela sua participação sempre, não só aqui no Remédio Natural, mas em muitos outros produtos aqui da Jolivie. O Cássio está sempre presente, então quero mandar um abraço especial para ele hoje. Olha, Cássio, os fungos estão no mundo antes de nós, tá? E provavelmente vão continuar. Vão, ixi, sem problema nenhum. Então, o que acontece é que quando ele está na forma de levedura natural, no conjunto, nesse nosso ecossistema, tá? Eles estão dentro de um equilíbrio aonde nada acontece. Tá? Então você fala kefir, é uma coisa que pode ajudar? Claro que sim, principalmente você fazendo o kefir de água. Tá? O kefir de água e de preferência usando açúcar demerara orgânico para fazer o kefir de água, tá? Sim, ele é riquíssimo em várias bactérias saudáveis, ele é rico em Saccharomyces boulardii e Cerevisiae, que é o fungo do bem. Então nós temos no nosso organismo muitos fungos do bem, tá? Quando as pessoas tomam Floratil, né, que é muito comum, é utilizado quando a pessoa toma antibiótico, tem diarreia, aí vem falar, toma o Floratil para melhorar. Floratil é um fungo do bem, é o Saccharomyces boulardii, tá? Então, os fungos não é porque eles estão lá que eles são do mal. E assim como várias bactérias que nós temos H. pylori, Escherichia coli, são bactérias que teoricamente podem vir a dar um problema no organismo, mas quando elas estão no local certo, na quantidade certa, elas estão melhorando o nosso sistema imunológico. Então, não são do mal, tá? O que acontece é quando desequilibra.
É normalmente quando a gente perde as nossas bactérias saudáveis e aí eles conseguem se proliferar. Ainda assim, tem que ter uma predisposição genética. Tem pessoas mais suscetíveis a essa proliferação fúngica e outras menos suscetíveis. Mas quando isso existe, ela pode gerar sintomas do organismo que ninguém nunca relaciona com esse desequilíbrio da microbiota intestinal com prevalência fúngica. Por isso que até o nome do meu livro é Síndrome Fúngica, uma epidemia oculta. Porque são muitos sintomas que podem acontecer, inclusive fungo, essa proliferação fúngica no intestino está ligada com muitas alterações do sistema nervoso central. Tá, onde eu mais peguei estudo sobre isso era no desencadeamento de transtornos do espectro autista, TDAH, esquizofrenia, depressão, tá? Outra relação de fungo com pessoas que desenvolvem doença autoimune, tá? Com pessoas que têm sintomas como hipoglicemia, que pode levar até a quadros de síndrome do pânico. Então, na verdade, os fungos podem, quando eles aumentam, né, numa proporção errada, eles podem alterar o nosso sistema imunológico, pode diminuir a nossa capacidade de absorver várias vitaminas. Uma delas, principal, é biotina. Isso pode levar a queda de cabelo, escamação em várias partes do corpo, calcanhar rachado, bolinhas no braço. Então, são sintomas que ninguém liga com desbiose no intestino com aumento de fungo. E aí é o problema. O problema não é o fungo, o problema é o desequilíbrio. Por isso que não adianta você matar fungo, que é aquela história, eu vou tomar um medicamento que vai matar o fungo, mas que antes de matar o fungo, mata o fígado, né? E na verdade, a gente quando recupera a nossa microbiota, recupera a alimentação que mantém as bactérias saudáveis, evita coisas que evitam o aumento de fungo, você recupera o processo sem prejudicar o organismo, tá? Certo, Cássio. Espero que você tenha gostado da resposta da doutora Denise. A gente comentou no começo aqui do webinar que tinha alguém que tinha perguntado sobre o açúcar mascavo, sobre a questão desse tipo de açúcar ter fungos ou não. E esse assinante é o João Bosco Santos, doutora, que ele queria saber mesmo se é verdade que quase todo amendoim e açúcar mascavo aqui do Brasil estão contaminados por fungo. Então, é verdade isso, tem que tomar cuidado, né? A gente até já colocou isso, com certeza. Preferir, então, o açúcar demerara orgânico. O açúcar menos ruim, não dá para falar que é o bom, tá? Mas o menos ruim é o demerara orgânico, né? E quando usar com muita parcimônia e quando puder variar isso com açúcar de coco, com mel, com agave orgânico, que também é interessante. Então a gente tem várias coisas que dá para trabalhar que são mais naturais, né? E que também ajudam em adoçar sem causar estrago no organismo, né? Certo. Vamos aqui entrando para uma das nossas últimas perguntas. Eu acredito que a gente tenha tempo só para mais duas. A nossa próxima assinante é a Lia Pazenkoff. Também ela sempre manda aqui perguntas para a gente. E ela diz assim: quando a gente busca alcalizar o organismo, por exemplo, tomando água com pH elevado ou evitando alimentos acidificantes, então estamos favorecendo a possibilidade de a bactéria H. pylori vir para o estômago? Os oncologistas dizem que o câncer gosta de ambientes ácidos. E quem tirou totalmente o estômago por via cirúrgica, porque tinha um câncer? O que acontece com H. pylori, que é o caso da filha dela. Lia, um beijo para você e para sua filha. Lia, né? Isso. Então, Lia, as informações são passadas muito bagunçada pra gente, né? Então, assim, o que acontece? Quando você ouve esse tipo de colocação, que o fungo, que o câncer pode se desenvolver mais num ambiente ácido, isso está se falando do organismo, não do estômago. Tá? Então, é o que acontece no sangue, é o que acontece nas células, é no organismo, tá? No estômago, o pH natural é muito ácido, tá? No intestino, o pH natural é levemente ácido. E no sangue, o pH natural é levemente alcalino. É 7,35 a 7,45. Então, quando você tira do pH natural do sangue, é porque tem alguma doença, tem algum desequilíbrio. E é esse pH que altera reações e que pode facilitar o desenvolvimento de um câncer. Quando você pensa no estômago e no intestino, é exatamente o inverso.
Se no estômago não tiver um pH ácido adequado, pode desenvolver pólipo. Pode desenvolver célula mal formada. Se no intestino não tiver um pH levemente ácido, por isso que as bactérias saudáveis são acidófilas, porque tem que manter um pH levemente ácido no intestino. Quando eu perco as bactérias saudáveis e que alcaliniza esse meio, aí é que eu posso desenvolver pólipos, aí que qualquer célula mal formada, seja pólipo ou tumor, pode se desenvolver. Então, são confusas essas informações, porque esse pH ácido que pode levar a câncer é no sangue, não é nem no estômago, nem no intestino, tá? E essa história de água alcalina que vai trazer inúmeros benefícios, eu só não sei para quem, eu acho que mais para quem vende, tá? Porque o que acontece é que o nosso estômago, o pH tem que ser ácido, senão eu não teria naturalmente lá ácido clorídrico. Então, se você, antes de comer, por exemplo, vai lá e toma uma água alcalina e alcaliniza o meio, vai ajudar ou vai prejudicar a digestão? O pH do intestino tem que ser levemente ácido, então uma água alcalina vai ajudar ou prejudicar? Então, antes da água chegar no sangue, ela vai ter que passar pelo estômago e pelo intestino. Então, nenhum problema de tomar água alcalina, desde que seja bem longe da alimentação. Tá? Então, se quiser tomar uma água alcalina nos intervalos, longe da comida, antes de dormir, aí tá tudo certo. Mas logo antes do almoço e da janta, ou principalmente, né, num período após, nada de água alcalina. Não pode ficar alcalinizando o estômago e o intestino. Então, as informações são passadas de maneira errada. O que leva ao processo de alcalinização adequada do sangue, a ponto dele não ficar ácido, são as substâncias resultantes da digestão de legume, de verdura e de fruta. É isso que vai alcalinizar o sangue. E as substâncias resultantes da digestão de proteína, principalmente de origem animal, elas são acidificantes do sangue. Por isso que leite de vaca acidifica sangue. Por isso que excesso de proteína de origem animal acidifica sangue. Por isso que toda vez que você vê uma pessoa com tumor, o pessoal fala: nada de derivados de leite, diminui proteína de origem animal. É isso que vai acidificar sangue. Não é tomar água mais alcalina ou mais ácida que vai fazer essa adequação. Tudo bem? Acho que, né? Sim, ficou super claro. Nossa última pergunta é da Giovanna Fontanella. Ela quer saber sobre os fungos. O excesso deles no intestino ocasiona fraqueza e tremores? Então, uma das possibilidades quando a gente tem aumento de fungo no intestino é que quando o fungo fermenta açúcar, carboidrato refinado, uma substância chamada arabinose, tá? Que tem em alguns alimentos, quando fermenta essas substâncias, ele produz duas substâncias, uma chamada ácido tartárico e outra acetaldeído, que é a mesma substância produzida no metabolismo do álcool, que são hipoglicemiantes. Como elas são hipoglicemiantes, ela pode aumentar, pode levar a uma falta de energia, tanto para o cérebro como para o músculo. Por isso que pode dar embotamento, cansaço, não consegue se concentrar, sonolência, cansaço muscular, fraqueza muscular, tremores. Tremor é uma consequência de hipoglicemia. Hipoglicemia pode dar mão fria, pé frio, suor, visão turva, luzinha, estrelinha, tremor, sensação de desmaio, de adormecimento de extremidades, de que está andando no ar, desmaio mesmo, né? Então depende do nível que isso acontece. Então sim, qualquer um desses sintomas podem ser causados pelo aumento de fungo no intestino quando, nessa situação, ele estiver produzindo substâncias que são hipoglicemiantes, tá? Então isso pode acontecer sim. Obrigada, Denise. E fica por aqui mais um webinar do Remédio Natural, mais um produto da Jolivie. Eu agradeço a sua presença, a sua pergunta, não só a sua pergunta aqui no webinar, mas eu sei que alguns assinantes mandam bastante e-mails para a gente. Obrigada pela sua participação de sempre. E quero agradecer também a doutora Denise. Obrigada, Denise, por passar essa hora aqui com a gente, respondendo as perguntas dos nossos assinantes. E qualquer dúvida você já sabe, é só escrever um e-mail para contato@jolivie.com.br que o pessoal do nosso Customer Service tem o maior prazer de atender vocês, tá bom? Um beijo para todo mundo e eu vejo vocês no mês que vem. Tchau, tchau!